Pessoal, finalmente chegou o dia. O filme do Adão Negro teve sua pré-estreia nos Estados Unidos e já começamos a ter as primeiras reações envolvendo o filme. E olha que a grande maioria aprovou o filme, elogiando muito o The Rock, Senhor Destino e as cenas de ação. E além disso, tem uma outra coisa que envolve spoiler e que a gente vai comentar aqui no vídeo. E além disso, tem notícia envolvendo a Warner. A crise nas infinitas Warner continua e dessa vez tem uma notícia não muito boa envolvendo animações da Warner. Então assim, ó, roda a abertura e vamos comentar tudo sobre isso. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado, vamos começar a falar sobre o Adão Negro. Porque ontem, dia 12, o filme teve a sua pré-estreia em Nova York e as primeiras impressões sobre o filme começaram a sair imediatamente depois que a imprensa saiu da sessão. E a grande maioria gostou do filme, como por exemplo aqui o Miguel do site Cinepop, que conseguiu acompanhar a pré-estreia. Ainda sobre Black Adam. Uma boa surpresa, tem humor, tem uma história bacana e cenas de ação muito boas de se assistir por conta de algumas escolhas estéticas tomadas que deixam o filme com um visual lindo. The Rock tá bem demais e Aldis Hodges e Noah Centineo roubam as cenas. E gente, isso daqui é muito bom porque já nos trailers a gente tava sentindo, né, que o filme tava muito bonito. As cenas de ação nos trailers realmente tava chamando a atenção, não era uma coisa qualquer, assim, tava diferente. Só que era aquele negócio. Eles poderiam ter pego as melhores cenas de ação, colocado no trailer e ter nos enganado. Só que não é o caso aqui. E vocês vão ver que não é só o Miguel que elogia as cenas de ação. Temos aqui o Davi Gonzalez. Black Adam eletrifica os milhões e milhões de fãs da DC. The Rock dá um soco enquanto adiciona empatia, que torna um personagem um dos anti-heróis mais intrigantes do DCU. Um passeio rápido e cheio de ação que cumpre sua promessa de espetáculo. Aqui a gente tem um insider Steven do site Collider. Vi Adão Negro. The Rock é fantástico como Adão Negro. Ele passou 10 anos se preparando para esse papel e ele literalmente mata qualquer um em seu caminho. Eu amei que ele não recuou em quem é o Adão Negro. Saí do cinema querendo ver uma sequência. Austin Burke. A ação é brutal. Dwayne Johnson cumpre sua promessa de mudar o DCU em uma direção diferente. A história em si tem altos e baixos, já que certas cenas não têm um impacto prometido. Embora haja momentos que os fãs vão adorar. E tudo em maiúsculo, provavelmente uma certa indireta para aquele personagem que a gente estava querendo ver. Dorian Parks. Eu vi Adão Negro. Este era dos meus filmes mais esperados do ano e não decepcionou. As sequências de ação foram incríveis, especialmente com as da Sociedade da Justiça. The Rock esmaga como um Adão Negro. O final do filme me deixou com grandes esperanças para o futuro do DCU. O Scott Manson aqui, ó. Adão Negro é tudo que eu mais esperava que fosse e muito mais. Um espetáculo anti-herói no estilo Snyder que oferece grande ação e cenários impressionantes. Dwayne se transforma no Adão, um papel que ele nasceu para interpretar. Centineo e Swindle são tão divertidos de assistir. Aqui temos o Brandon Davis. Black Adam é construído em uma ação épica e ininterrupta. Isso me fez querer uma sequência com uma história mais suave imediatamente. Quando se move, é uma injeção direta de adrenalina. Os personagens são demais. Especialmente Teth Adam e Senhor Destino. É um filme badass. E essas palavras do Brandon Davis é o que eu acho que eu vou descrever o filme. Um filme badass. Porque é realmente o que o trailer tava passando, sabe? Não que o filme fosse ser um grande épico de história, né? Nada disso. O filme tava prometendo ser badass, com o The Rock sendo o Adão Negro, fazendo uma bagunça ali no DCU, lutando contra o Gavião Negro, lutando com a Sociedade da Justiça. No final tem a questão do Sabbac e, né, muita cena de ação. Cara, todas essas críticas estão prezando muito desse lado. Agora, assim, teve algumas pessoas que, obviamente, também não gostaram. E em relação aos pontos negativos, aqueles que não gostaram estão falando mais da questão da história. De que a história começa muito bem, muito frenética, principalmente no momento que a Sociedade da Justiça é introduzida, mas o que o pessoal acaba criticando é o terceiro ato, quando provavelmente o Sabbac entra em ação para ter a batalha final, e as pessoas que acharam o filme mais morno ou não gostaram tanto, acabam destoando nesse ponto aí, de que a história realmente não consegue colocar o filme num patamar muito alto. Inclusive, alguns citaram o Sabbac como um dos pontos negativos. E assim, claro, tem que ver o filme para tirar a própria conclusão,
e cada um tem a sua opinião, mas assim, ó, eu já tava esperando que algumas pessoas que são um pouco mais centradas na questão da história, não fossem gostar tanto do filme. Porque esse é um filme que nunca se propôs a ter uma super, hiper, mega história, e a gente conseguia ver isso no trailer. Tava muito óbvio qual que ia ser a história no trailer. Aliás, eu acho que se você conseguir pegar todos os trailers e tentar montar numa ordem cronológica, é bem capaz de você acertar, sabe? Não é muito difícil de desvendar essa história. Então a história, ela nunca foi o ponto forte desse filme. Mas eu acho que quando você vai analisar esse filme, você tem que entender que o filme sabe que a sua limitação maior é a história. É o que ele faz para tentar compensar o seu grande ponto negativo. Eu tenho a sensação, vendo os trailers, né, que o filme tenta compensar com um visual, cenas de ação, né, CGI e personagens extremamente carismáticos. E esses 4 pontos eu vejo as pessoas elogiando. Então eu acho que é isso que vai fazer o filme se destacar e ele acabar sendo muito bem aceito. A história não é tudo isso. Ok, ele nunca precisou ser mais do que isso. Pra mim, se a história entregar ali uma nota 6 e todo o resto for nota 8, nota 9, pra mim já tá mais do que bom. O filme cumpriu o que tinha que cumprir. E daí vamos ver como é que o filme vai se sair na bilheteria. E com os fãs, obviamente. Os fãs também têm que gostar do filme. Ah, Gabriel, mas cadê as notas no Rotten Tomatoes? Ah, eu sei que todo mundo gosta das notas do Rotten Tomatoes. Mas assim, ó, existe um embargo de crítica até o dia 18 de outubro. Antes do dia 18, não vai sair crítica no Rotten Tomatoes. O que tá liberado é essa opinião das redes sociais. Né? No Twitter, no Facebook, no YouTube. Você pode fazer vídeo pequeno, com impressão, mas não pode, tipo, dar uma nota pro filme. Isso daí só depois do dia 18. Ah, Gabriel, mas o que você achou de uma forma geral dessas impressões? Opinião pós-saída de filme de pré-estreia, sempre tome cuidado, que o pessoal sai no oba-oba. Mas, mesmo assim, o que o pessoal tá elogiando aqui nessa saída, eu ainda acho que é extremamente positivo, porque eles estão elogiando algumas coisas técnicas do filme. Estão elogiando a fotografia, os efeitos especiais, algumas decisões de câmera. Então, assim, são elogios que, na minha opinião, são sinceros e bem positivos. E uma coisa importante, não teve nenhum comentário do tipo, ah, esse é o melhor filme do DCU, o melhor filme do ano de super-herói. Quando tem um monte desses comentários, eu realmente fico desconfiado. Quando saiu o Star Wars Episódio 9, teve um monte desse comentário. Ah, mas é o melhor filme de Star Wars das sequels. E não foi. É o Thor, Amor e Trovão, é o melhor filme da fase 4. Não foi. E geralmente tem muitas pessoas empolgadas desse nível. E dessa vez não teve, são comentários bem mais ponderados, o que me faz acreditar muito mais na opinião desses comentários aqui. Não tem ninguém muito empolgado, não tem ninguém, né, deslumbrado, o que eu acho positivo. Mas, ainda assim, são comentários pós-filme de pré-estreia. Ah, Gabriel, o que estão falando dos personagens? Ah, os personagens eles se saíram muito bem, na verdade. Os 3 personagens que mais foram elogiados é o Adão Negro, obviamente, o Gavião Negro e o Senhor Destino. Eu olhando aqui na grande maioria das pessoas que assistiram o filme, esses são os 3 personagens que se sobressaem. A Ciclone e o Esmaga Átomo, eles ficam meio que divididos. Tem algumas pessoas que gostou da química entre eles, e outras pessoas não gostaram tanto assim por causa de alguns diálogos. Mas, mesmo assim, teve comentários positivos para eles como negativos. Agora, pro Gavião Negro, pro Senhor Destino e pro Adão Negro, eu não vi, tipo, nenhum comentário negativo. E olha que eu fiquei olhando bastante aqui, hein? E muitas pessoas valorizando a questão que o Adão Negro continua como um anti-herói, né? Bem típico de como que ele tem que ser representado nos quadrinhos. Algumas pessoas elogiando a produção do Dwayne Johnson para bater o pé e continuar tendo esse Adão Negro que questiona os heróis na questão de matar e não matar. E ele ser leal a isso, ele não se deslumbrar para fazer um filme um pouco mais fácil. Então eu acho isso muito positivo mesmo. Que sinceramente era uma das minhas preocupações. De que o Adão Negro no final fosse ficar do bem e ele entendesse que ele é o herói, que ele não mata. Porque assim, ó, sinceramente, eu acho que isso ia ser um pouco clichê. Que a gente já viu isso em outros filmes de super-herói. Então que bom que ele vai pra rota que é pra se esperar do Adão Negro. Uma outra coisa muito importante é que o ator que faz o Gavião Negro, que é o Aldis Hodge, ele falou pré-filme que ele gostaria de trazer outros membros da Sociedade da Justiça no DCU. E ele citou 2 nomes muito específicos. A Mulher Gavião e o Mr. Terrific, né? O Senhor Incrível. E, cara, eu consigo muito ver trazer esses 2 personagens pra eles estarem nessa dinâmica da Sociedade da Justiça. Na minha opinião, eu até colocaria a Mulher Gavião na Liga da Justiça. Pra ter Mulher Gavião e Gavião Negro, um em cada equipe. Pô, isso seria demais. Mas conseguir trazer esses personagens num filme de Sociedade da Justiça, mano,
vai ser demais, demais. Porque a sociedade, de uma forma geral, todos eles foram elogiados. E eu acho que a gente sai aqui num saldo muito positivo com essa sociedade da justiça, porque eles vão emplacar, galera. Eles vão emplacar. Não sei, pode ter um filme entre eles que pra mim vai ser demais. Vai ser demais. E beleza, agora vamos pro outro assunto, que é o assunto do spoiler. Então, galera, toma cuidado se vocês não querem spoiler, porque é spoiler. Spoiler pesado. Muito bem, esse assunto é sobre a cena pós-crédito que confirmou a presença do Superman Henry Cavill. Yes! Yes! Porque assim, ó, ninguém pós-filme confirmou que o Henry Cavill tinha aparecido. Com exceção daquela insider, a Grace Randolph. E ela fez um tweet que logo depois ela deletou. E nesse tweet ela disse que tinha 5 segundos de Henry Cavill. E bem, de fato, o Dwayne Johnson, antes de começar o filme, ele deu uma entrevista que quando perguntado sobre o Superman, ele respondeu que o Superman estava welcome home. Que é bem-vindo de volta ao lar. Ah, já tô vendo que vão chamar o filme de Superman, né? Superman de volta ao lar, né? Não, por favor, não. Enfim, vai acontecer, galera. Agora é 100% real. Uma pessoa que assistiu o filme, tava lá, disse, né, que ele aparece 5 segundos. Então, se é 5 segundos, vai ser exatamente como que era a descrição que a gente tinha na semana passada. De que ele aparece ali pra conversar com o Adão Negro, né? Tem um pequeno diálogo de que fazia tempo que o mundo não ficava agitado por causa de uma pessoa. E aí termina os créditos. Ah, Gabriel, o que você achou? Só 5 segundos. Como assim? Não tô satisfeito? Claro que eu tô satisfeito. Mas podia ser 1 segundo com o rosto dele ali num framezinho que já tava bom demais pra mim. Eu tô feliz que o Superman voltou aos planos. Ele não estava nos planos, agora ele está nos planos. E o The Rock, ele foi muito feliz nas entrevistas dele ao longo da semana, porque ele nunca confirmou, mas ele também ficava dando as dicas. E praticamente ficou confirmado pelas frases dele. Mas é o jeito que ele falava do Superman, o jeito que ele fala com orgulho de poder participar do projeto que é o DCU. É o jeito que ele quer ajudar. Como um consultor, um cara que escuta os fãs, que convence um diretor da Warner a fazer tal coisa. Ele tá ali, tá ligado? E ele se importa. Ele mesmo falou já várias vezes que ele é fã da DC. E o Superman tá de volta. Não acho que o Henry Cavill ia topar voltar só pra fazer um cameo. Eu acho que ele topou pra voltar pra ter um filme dele. Pra ter a sequência do Homem de Aço. Então assim, ó, que coisa boa. Tô feliz demais que isso se confirmou. A gente ficou meses falando que tinha que ter o Superman, que tinha que ter o Superman, né? Que vai acontecer, que vai acreditar, a esperança é o Superman. E de fato aconteceu. Que coisa boa. É a guinada. Agora o DCU vai. Agora o DCU vai. E pessoal, por favor, comentem aqui o que vocês acharam do retorno do Superman. Beleza, era isso que eu queria falar sobre o Adão Negro. E agora vamos falar sobre a crise infinita da Warner. Porque de novo tivemos demissões e um anúncio importante envolvendo as animações da Warner. Porque aqui, ó, a Warner Bros. Discovery confirmou que ela vai fundir 2 estúdios de animação. A Warner Bros. Animation com o Cartoon Network Studios. Até então, esses 2 estúdios trabalhavam de forma completamente isolada. O Cartoon Network Studios era muito conhecido por fazer animações novas para televisão. Nos últimos 15 anos, né, o estúdio fez Hora de Aventura, O Mundo de Gumball, Apenas um Show, Clarencio, Titio Avô e entre outros. Enquanto que a Warner Bros. Animation fazia animações mais voltado para suas franquias. Era basicamente a Warner Bros. Animation que fazia as animações da DC. E mais recentemente as animações do Mortal Kombat. Claro que a Warner Bros. Animation fazia outras coisas, mas o grande foco dela eram essas animações da DC, de Mortal Kombat ou de outras franquias conhecidas. E bem, o que acontece agora é que esses 2 estúdios vão ser um só estúdio. E o responsável por esse estúdio vai ser o Sam Register, que já era responsável pela Warner Bros. Animation, e obviamente que para fazer essa fusão de 2 estúdios, várias pessoas foram demitidas ao longo do caminho. Essa reestruturação que o Zaslav está fazendo, ele realmente está fazendo pouco a pouco. Ele demite um grupo de pessoas, depois vai para um outro grupo de pessoas e por aí ele vai. Eu não sei se isso é exatamente uma estratégia para não parecer que ele demitiu 10 mil pessoas de uma vez, mas o fato é que pessoas estão perdendo seus empregos nesse momento com essa reestruturação. E assim, ó, a Warner diz que isso não vai prejudicar as animações do Cartoon Network e as animações da Warner Bros. Porque, segundo a própria Warner, a ideia é juntar os estúdios para diminuir o custo, mas ainda vai existir o branding dessas 2 marcas. O nome Cartoon Network Studios vai continuar existindo, assim como o nome Warner Bros. Animation, muito embora agora seja tudo feito na mesma empresa. E que o motivo realmente de fazer tudo isso é para diminuir os custos das empresas. E assim, ó, eu entendo a promessa da Warner de dizer que nada vai mudar, que o Cartoon Network Studios ainda vai fazer suas próprias animações,
que a Warner Bros. Ainda vai ter suas próprias ideias, cada um vai fazer suas próprias animações, só que no mesmo lugar. Eu entendo a promessa, é só que eu não consigo acreditar nisso. Eu vejo essa notícia e a única coisa que eu consigo entender é que eles estão demitindo pessoas e ao invés de ter, sei lá, 100 funcionários, agora vão ter 50 funcionários para fazer as mesmas coisas que duas empresas faziam antes. E aí, me desculpa, não tem milagre. Menos pessoas para fazer o mesmo número de animação é impossível. Ou você diminui o número de animação, ou você contrata mais pessoas, porque as pessoas que vão ficar ali não vão trabalhar o dobrado, entendeu? Então, assim, eu acho muito difícil de acreditar que tudo vai permanecer o mesmo. E desses dois braços da Warner Animation e do Cartoon Network Studios, infelizmente, eu acho que o Cartoon Network Studios vai acabar sendo o mais prejudicado. Porque o formato de televisão que o Cartoon Network Studios fazia não me parece ser o que o Zaslav quer focar nesse momento. Porque naquela reunião da Warner que foi aberta lá em agosto, o pessoal falava que a animação, o foco seria de grandes IPs. E historicamente na Warner, quem faz a animação de IPs é a Warner Bros. Animation. Enquanto que o Cartoon Network ficava com as produções um pouco mais originais, voltadas para televisão. Então, assim, não é que eu não acho que vão continuar fazendo coisas do Cartoon Network, com o selo Cartoon Network. Mas pelo que o Zaslav tá falando, eles querem juntar forças para conseguir fazer mais animações de IP. O que, na minha visão, é péssimo. Só que, assim, a gente tem que olhar o lado da Warner. A Warner tá dizendo que não muda muita coisa. Ok, vamos dar o voto de confiança nela. Por experiência, considerando que o número de funcionários para fazer animações mudou, e que agora a filosofia do Zaslav é de fazer animações IPs, Mortal Kombat, DC, eu acho realmente difícil de acreditar nisso. Quero realmente acreditar, mas eu acho muito, muito difícil. Ah, Gabriel, mas isso significa que é a morte do Cartoon Network? Calma, gente, calma, porque a gente tá falando do Cartoon Network Studio, o estúdio que faz as animações do Cartoon Network. Um deles, né? Porque tem mais de um. O Cartoon Network Studio era o principal, onde saíram as melhores animações do Cartoon Network nos últimos 10 anos. Não quer dizer que o Cartoon Network morreu, fechou, não existe mais essa marca. Existe essa marca. Eles estão, inclusive, dizendo que o branding continua, porque eles sabem que a marca do Cartoon Network é uma marca muito grande, que não é assim que você abre mão dela. Porque é um canal, você não abre mão de um canal assim tão facilmente. Mas isso com certeza afeta novas produções pro Cartoon Network. Nos últimos anos, a gente viu quanto que o Cartoon Network se desmobilizou em cima de novas animações. Hoje, se você abrir ali o canal do Cartoon Network, é uma sombra do que ele foi no passado. Porque agora tem muita reprise, tem pouquíssimos desenhos ali realmente passando. É uma reprise de Jovens Titãs em ação a cada 5 minutos, é um negócio inacreditável. Mas ele ainda não morreu. E com essa nova abordagem que eles estão querendo fazer, a tendência é que se diminua o número de animações pro Cartoon Network. Isso pode eventualmente significar que o Cartoon Network vai morrer? Pode. Não, a gente pode estar vendo o início do fim. Eu não acho que eles iriam fazer isso no sentido de matar o Cartoon Network, porque eu acho que é uma burrice estratosférica você matar uma franquia desse tamanho. Mas de um jeito ou de outro, o Cartoon Network que eu cresci, esse Cartoon Network já morreu e não é do Zaslav, é dos últimos anos, né? De 2019, 2020, quando veio a pandemia, o Cartoon Network se transformou num outro canal. A era de ouro do Cartoon Network, isso daí infelizmente já morreu, e aquele canal pulsante de ideias, onde saiu um monte de desenho, e ele era incomparavelmente superior em termos de qualidade e criatividade, esse canal, ele não existe mais. Isso eu tô falando do canal. Em termos de produção de conteúdo do estúdio, ele vai continuar existindo, só que eu acho que a capacidade que eles vão ter de puxar novas animações estilo clássico Cartoon Network vai diminuir consideravelmente. Então, assim, ó, de uma forma geral, eu acho essa notícia muito, muito triste, porque eu acompanhei o Cartoon Network e esse é mais um capítulo da saga que vai eventualmente levar à morte do Cartoon Network. Porque, assim, ó, é chato falar isso, mas ela é inevitável. Cartoon Network sobrevive por aparelhos na Warner. Ah, Gabriel, mas tem alguma boa notícia? Não, na verdade, tem boas notícias. A boa notícia é que poderia ter sido muito pior. O cara poderia ter simplesmente acabado com tudo e demitido metade, 100% do quadro de funcionários dele e deixar meia dúzia para fazer a animação terceirizada. Não, ele manteve um estúdio e tentou pegar as coisas boas de um e as coisas boas do outro.
para tentar fazer um super estúdio. Ok, no ponto de vista estratégia comercial de reestruturação de empresa, é o beabá do que fazer. Agora, não queira me dizer que você não tá perdendo sua alma nesse meio caminho, porque eu não acredito nisso. Eu espero e eu realmente quero que o Cartoon Network sobreviva, mas eu não vejo muita esperança nisso no futuro. Eu não vejo muita esperança, não. E pessoal, essas são as novidades de DC e Warner de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. E vocês sabem, dá-lhe DC, dá-lhe The Rock, dá-lhe Superman pelo retorno dele. E esse foi o vídeo envolvendo as novidades de Superman e da Warner Bros. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.